Oi, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com a Viviane, psicóloga. Vivi, obrigada, é um prazer ter você aqui comigo. Prazer é todo meu, um orgulho de estar aqui. Aliás, vai ser praticamente uma resenha, não vai ser uma entrevista, porque a Vivi é minha psicóloga. Com muito prazer, com muito orgulho. Eu cuido da minha saúde mental, fica a dica. E Vivi, vamos falar, vou te chamar de Vivi, não de Claro, Viviane, claro. tá? Igual na minha sessão, gente, dá licença. Eu estou muito à vontade hoje. Como surgiu esse calendário Vivi do Janeiro Branco? O Janeiro Branco surgiu do seguinte: tinha um psicólogo em Minas Gerais, se eu não me engano, Uberlândia, que ele notou um movimento que é muito comum, até nos dias assim, ainda é comum que eu percebo, que chegava janeiro, o consultório ficava vazio. E em fevereiro, as pessoas apareciam assim, detonadas. Daquela ressaca de fim de ano, início de ano, cheio de planos que começavam já se frustrando. E aí ele falou assim, ele começou esse movimento, né? Então, ele juntou com outros psicólogos e começaram esse movimento do Janeiro Branco. Janeiro, por quê? Porque é o primeiro mês do ano, tá tudo fresquinho, a gente tá cheio de planos, né? Aquela coisa assim, tipo, de recomeço. E branco por quê? Porque é uma página em branco para ser escrita ou reescrita, né? Isso começou em 2014, se eu não me engano. E em 2021 isso virou lei, né? Então assim surgiu o Janeiro Branco, que é uma campanha de prevenção, que é um momento assim, tipo, de conscientização, né? De falar mesmo de saúde mental, de para quebrar tabus, assim, porque ainda é complicado, às vezes, assim, a pessoa falar sobre saúde mental, falar sobre transtorno mental, falar sobre suicídio, sobre tantas coisas que a gente vê que está acontecendo, mas que as pessoas muitas vezes também não têm muito acesso à informação. Hoje, o acesso tá para todo mundo, mas então quanto mais gente falar, melhor vai ficar. Sim, com certeza. Porque os dados estão lá cada vez mais alarmantes. E sobre os números? É legal a gente falar sobre os números da saúde mental, porque assim, na minha pesquisa aqui, eu creio que na sua aí também, mas a gente não encontrou muita coisa aqui no Brasil de referência desses números. Você sabe que faz assim, tipo, um tempinho que eu comecei a procurar, porque eu já fui dar uma palestra sobre Janeiro Branco, mas o ano passado, em janeiro, mas em setembro, quando setembro amarelo, eu fui ver se saía coisa nova. E eu fiquei chocada, assim, porque os dados mais fidedignos que a gente tem é de 2019. Então, assim, temos uma pandemia, Tivemos uma pandemia e não temos números. entendeu? Tem um número ou outro, sim, né? Mas, assim, tipo, fica aquilo assim, como são dados muito restritos, a gente fica na dúvida, assim, será que são mesmo reais? Só que, assim, reais ou não reais, tá aumentando. Isso é real, isso eu vejo no consultório. Então, isso a gente vê, assim, tipo, noticiário, a gente vê as pessoas, né, se matando, e tantas outras coisas acontecendo, e que a gente fala assim, bom, temos aí uma coisa preocupante, alarmante. Então, por exemplo, onde a gente viu, tem lá Ministério da Saúde, IBGE, PNS, a Organização Mundial de Saúde, né? Então, assim, vou falar alguns dados aqui. 30% dos adolescentes apresentam sinais de transtorno mental. O número maior é em meninas. E aí, temos aí as meninas, por quê? Porque a mulher é mais emocional. A mulher fala mais, assim, tipo, ela sente mais, os meninos já são mais retraídos, é mais a parte da razão. Então, acho que é por esse motivo que as meninas aí acabam sofrendo mais. No Brasil, o Brasil está entre os países com o maior número de pessoas com ansiedade no mundo. Topo. Triste. Cerca de 1 em cada 4 brasileiros já receberam diagnóstico de ansiedade. Fora aqueles que nunca foram atrás. Foram diagnosticados, né? Mais de 10% dos adultos brasileiros vivem com depressão. E assim, vivem. E aí tem outra questão que cerca de 76 a 85% não recebem tratamento adequado. Então, a saúde mental, ela é preocupante. E assim, aqui no Brasil, 3 em cada 4 brasileiros se preocupam com a saúde mental.
Na Só que- verdade, eles querem tratar, há uma busca por isso. Mas Só eu acho que a difícil. demanda está muito alta. E um dos motivos também do programa, né, dessa campanha, é mostrar para gestores de empresas, para governadores, a necessidade desse cuidado, né, da saúde pública, do SUS, né, de ter realmente um olhar para isso. Precisam de mais médicos, mais psicólogos, mais psiquiatras, mais tudo. Porque a saúde mental deveria ser acessível a todos. Sim. E infelizmente não é. Não, realmente não tá tendo, né? E principalmente, às vezes, a gente se ilude. Ah, mas é o SUS, é uma deficiência do SUS, é uma deficiência da parte pública. Só que não, na verdade, a gente sente que quem tem convênio também está sofrendo. E aquilo que eu te falei, o caso de ontem que eu te contei, o psiquiatra, no meio da tarde, com a sala de espera lotada, ele levantou e falou: chega, não tem mais ninguém. Entendeu? Então, assim, O próprio psiquiatra ou psicólogo também teve o seu momento. cuida de quem cuida. É, quem cuida. Entendeu? Então, assim, imagina você também ficar o dia inteiro ouvindo, ou assim, tendo uma pressão de horário, uma demanda lá fora esperando, sabe? Então, eu acho que precisa de ter esse olhar, assim, tipo, de que a gente precisa investir mais nisso. Porque isso é parte, a saúde mental é parte essencial da saúde integral. Sim. Como diferenciar, Vivi, uma fase normal, onde a pessoa tá, eu tô triste, eu tô cansado, eu tô fadigado, de uma possível depressão? Há sinais específicos? Sim, por exemplo, né, a depressão, ela é muito maior que aquela coisa da tristeza. A tristeza, todo mundo sente, é uma emoção que em alguma situação todo mundo vai sentir. Uns passam mais dias, outros menos, mas tem momentos de alívio, tem momentos de descontração, tem tudo. A depressão, ela já é essa tristeza profunda. A pessoa não tem esperança, a pessoa fica mais pessimista, as coisas que antes ela tinha prazer em fazer, ela deixa de ter prazer, ela começa a se isolar cada vez mais, não tem mais prazer em estar com outras pessoas, porque também a visão que ela faz dela é negativa. E às vezes estar com outras pessoas também é muito difícil, porque as pessoas também não sabem lidar com isso. Então, o isolamento exagerado pode ser um sinal. Sim, se você notar, ou em você, ou em alguém próximo de você, uma mudança de comportamento, mudança de personalidade, mudança de humor, ali tem alguma coisa a ficar de olho. Porque uma pessoa que ela sai, é extrovertida, ela tá com todo mundo, de repente ela começa a recusar convites. Não dá, hoje não, entendeu? Não quero, nunca está disponível para sair. Sim, entendeu? Então, assim, é caso de ficar de olho, de repente ter uma conversa. O problema também é esse, assim, as pessoas às vezes não sabem como abordar. Né? E eu acho que isso é importante também, porque tem muita gente que ainda tem um olhar assim, nossa, ela não tem motivo para estar com depressão, ela tem um emprego maravilhoso, nossa, ela tem uma família linda, nossa, ou é falta de fé, ou está exagerando, sabe? Então essas falas não ajudam. Se você quer ajudar alguém e não sabe o que falar, só escuta. Às vezes a pessoa só precisa pôr para falar, entendeu? Então não tem o que falar, abraça, mostra assim, olha, eu estou aqui. A pessoa está resistente a ir buscar ajuda, fala, eu vou com você na sua primeira consulta, sabe? Assim, mostra que assim, tipo, eu tô com você. É só o fato de você se disponibilizar, muitas vezes, a ouvir e a acompanhar, só. Entendeu? Porque essa pessoa, ela precisa que valide o que ela está sentindo. Que alguém fale assim, nossa, eu não sei o que é, de repente nunca fiquei desse jeito, mas, poxa, que importante. E eu vou falar uma coisa de mim. Eu passei por isso. E assim, é tão interessante porque assim, quando eu me divorciei, eu vinha numa fase ruim. Só que você vai fazendo uma coisa aqui, você é mãe, você é mulher, você trabalha, então você não vai dando conta disso. Você ocupa o seu dia. Justamente, e assim, hoje eu enxergo que era uma forma de eu não olhar para mim. Cuidava de todo mundo, menos de mim. E aí veio o divórcio, tudo, eu tava na terapia, tava tudo tranquilo. Quando eu comecei
a ser, assim, eu mudei o meu papel, né? Eu era só a mãe, eu era a esposa, de repente a parte financeira pegou, porque eu era quem ia pagar todas as contas aqui. E eu tinha que trabalhar mais, então eu seria menos mãe, e eu ainda estava concluindo minha faculdade. Então ficou tudo É mais uma ainda assim. sobrecarga. É legal você pegar esse gancho, porque assim, o estresse do trabalho e o estresse da rotina familiar, eu acho que tudo, né? Em todo o contexto que a gente possa se encaixar, de trabalho, familiar, tudo isso contribui para uma depressão, para ansiedade, para todos esses transtornos. Então, e a gente não vai dando conta, a gente vai ter que dar, esse negócio de dar conta, sabe? Tá todo mundo tendo que dar conta Eu de um sou monte de guerreira. coisa. Eu odeio esse Pare com essa frase, eu sou guerreira, batalhadora. Eu falei, não gosto disso, porque a guerreira vive em guerra constante, a batalhadora também. Eu falei, não, eu não quero. A gente só quer viver, Entendeu? fazer com Exato, saúde. exato. E aí eu comecei a ocupar esse lugar da guerreira, da batalhadora, que tem que ser forte o tempo todo, mas tem as filhas que. E aí você vai passando por cima dos seus sentimentos. Sim. Porque você tem que pagar as contas, tem que trabalhar e tal. E aí a coisa foi dando certo, tava tudo bem. Eu comecei num movimento que assim, eu não conseguia dormir, porque eu ficava preocupada. De manhã, eu não que- aí quando eu conseguia dormir era tarde, era cedo, já era quase hora de levantar. E aí eu odiava meus atendimentos e eles iam ficando cada vez mais pra noite. Até um dia que eu entrei e eu falei para as meninas assim, vou só tomar um banho. Eu deitei na cama, sabe quando você dá aquela deitada assim, você se joga e fala assim, e aí eu não consigo levantar. E eu falei, cara, é mais forte que eu, não é uma preguiça, era uma força que me empurrava para baixo, assim. Eu dormi sem tomar banho, sem trocar de roupa, sem comer, sem nada. E aí quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o psiquiatra. Eu falei, vou marcar a consulta. Sim. E aí ele falou, olha, você tá com uma exaustão mental. E se você não cuidar, tá um passo de uma depressão. A gente conversou bastante, foi uma coisa bem bacana. E aí eu falei, cara, não quero mais viver isso. Então, assim, isso faz 2 anos. Então, assim, eu não me permito mais o ritmo de vida que eu tava levando. Sim. Entendeu? Então, hoje eu falo assim, é importante o autocuidado. É importante você olhar para você. Por exemplo, se você tem dúvida, você sabe quando você começa a não estar bem. Só que aí você não quer, né, não estar bem. A gente tem que estar bem. E a gente não tem nada, a gente tem que se cuidar. Parece uma obrigação social. Eu tenho que estar sempre sorrindo. Eu tenho que estar sempre sendo simpática. Eu tenho sempre que estar sendo... Sempre tem uma cobrança de alguém. Sempre. E o interessante é que hoje eu vejo o seguinte, as pessoas cobram, elas não é por mal. Sim. Mas é de acordo com a regra delas. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, assim, esses dias eu encontrei uma pessoa que ela virou pra mim assim, você vai assumir seus cabelos brancos? Eu falei, não sei. Eu falei, não, eu gosto deles e até o momento. Chega uma hora que eu falo, hoje eu vou tingir. Hashtag outra dica. Vamos parar de ser indiscreto, né, com as pessoas. Assim, não é assim, por que aí eu entendo que isso é um problema pro outro. Sim. Não é um problema pra mim. Que nem eu tenho sobre a visão e a impressão que ela teve de você naquele momento. Talvez ela não se permita cabelo branco. Sim. Ok, entendeu? Sim. Que nem outra vez a psicóloga que trabalha comigo, ela falou assim, você não vai cortar o seu cabelo? Porque ultimamente tá muito calor, eu vivo com ele preso. Aí eu falei assim, ela fez assim, não combina com você. Aí eu falei, mas eu gosto, eu sempre gostei. Entendeu? E eu tava com ele curto, que eu também gosto. Ele falou, mas eu sou muito do momento. Sim. Sabe? Então acho que a gente tem que se permitir não ouvir os outros, se ouvir. E é gostoso quando a sua voz fala mais alto. Sabe? Quando a sua voz não se cala diante do que os outros esperam de você. Sim. Então isso eu acho que é muito importante nesse momento que a gente vive agora, de muita rede social, de muita comparação, de muita régua, assim, sabe? De ter que estar... Não tem que estar nada, você tem que estar de bem com você. Sim. Sabe? Então acho que isso é o ponto principal. A busca da saúde mental é justamente essa questão da identidade. Eu acho que primeiro, antes de você estar bem para o outro, você precisa estar bem para você,
Isso é E importante. aí que acontece o autoconhecimento. Sim. As pessoas acham que procurar uma terapia, procurar ajuda, é quando eu estou no fundo do poço, mas eu não preciso chegar lá. É muito comum eu ouvir no consultório aquela coisa assim, quando eu pergunto, aquele primeiro encontro, tal, né? Por que você está procurando terapia? Você, porque eu já tentei, faz tempo que eu sei que eu preciso, mas agora não dá mais. Por que esperar agora? Eu cheguei no meu limite. Exato, agora eu não estou dando conta. Sabe? Então, assim, a terapia, ela te ajuda no autoconhecimento. Ela te ajuda, assim, ela fortalece o psíquico. Ela faz você olhar para você, para o mundo, para o outro de uma forma diferente. Ela flexibiliza a mente, sabe? Você começa a ter soluções que antes você achava tão fechadinho, você começa a ampliar a tua visão. Então, a terapia não é só para quem está com algum transtorno. A terapia também é um autocuidado, é uma prevenção. Porque eu posso falar por mim, né? Vamos falar de experiências aqui que possam ajudar, quero sim, que possam ajudar outras pessoas. Por exemplo, a terapia, ela me ajuda a me entender como pessoa, entender quem eu sou, as minhas limitações, a dizer sim na hora certa, a dizer não, e principalmente eu consigo respeitar o outro melhor. E outra Porque coisa, você começa a entender que como você tem limitação, o outro também tem. Então, essa convivência humana, ela fica melhor. Ela realmente fica melhor. Facilita tudo. Entendeu? Então, por isso que eu falo assim, que a gente precisa mesmo quebrar esse estigma de que é terapia, de que psicólogo é coisa pra gente doida, que tem transtorno. Não é. Sabe? É pra você viver melhor. No mundo, eu falo que o mundo tá adoecido. Outro dia a minha paciente brincou, ela fez assim, nossa, eu devia fazer vaquinha com as pessoas que fazem eu vir fazer terapia. Eles deviam pagar a minha terapia. E é verdade, uma coisa que eu tenho observado muito, que chega muito no consultório, os problemas internacionais. A dificuldade que as pessoas estão tendo de se relacionar com outras pessoas. Isso é dentro de casa, isso é no trabalho. Sim. Então, a gente tem ansiedade, a gente tem depressão e a gente tem burnout. Entendeu? Então, por exemplo, assim, quando é hora de procurar ajuda, se você ainda resiste a isso, mas a hora de você procurar ajuda é quando você olhar para você e falar assim, escuta, o que eu estou sentindo? Tem alguma coisa estranha. Está pesando, né? Tem algo que pesa na mente, no coração. Sabe, aquela coisa assim, tipo... Sinais físicos, Vivi. Eu lembro de uma crise que eu tive, né? Vou confessar aqui, eu tive uma crise de ansiedade e eu liguei pra você. E foi a primeira vez que eu senti algo físico, eu senti palpitação, e eu achava que realmente isso não era real. Porque a ansiedade todo mundo tem, é que nem a tristeza, todo mundo tem. O problema é a intensidade dela, como que ela vem. Então, por exemplo, se eu vivo em estado de alerta, se eu tenho medo de tudo, se eu tenho preocupação excessiva com o futuro, ou com aquela coisa de que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa, sabe? Então, você imagina você viver assim todos os dias, e aí algumas coisas dá gatilho, e aí você tem esses sintomas físicos. Entendeu? E a ansiedade, ela mexe até com o sistema gastrointestinal. Total. Entendeu? Então, por exemplo, eu, por exemplo, senti palpitação. Foi real esse sintoma, não foi imaginário. E assim, exato, não é imaginário, não. Ele é verdadeiro, ele acontece. Sensação de morte. Sabe? Então, tem gente que tem essa palpitação, tem gente que tem um aperto no peito, tem gente que tem falta de ar, tem gente que começa a ficar com as mãos e os pés formigando, tem diarreia, azia. Náusea, dores de cabeça, palpitação. Então, assim, tem muito sintoma que você vai perceber que alguma coisa não está normal. Sim. Entendeu? Então, tem que ter esse olhar para você, que nem uma das coisas que eu falo disso do autoconhecimento. Como que você vai saber que não está normal se você não se conhece? Aí vai ter que chegar na exaustão, que é onde tem o sintoma. Agora, se você começa a perceber que você está em estado de alerta, que você está pensando, muitas vezes, com o pensamento recorrente de alguma coisa específica, você vai falar assim, poxa, tem alguma coisa errada. Entendeu? Muito. Então, aí é hora de procurar ajuda. Quando o seu dia a dia começa a... É nesse ponto que eu já vou puxar o gancho aqui para a próxima pergunta. Qual é o momento de procurar que nem no caso o psicólogo versus o psiquiatra, porque existe essa diferença de profissionais, sim, né? Tem gente que chega pra mim depois de ir no psiquiatra, então ela já tá medicada, ela vem
com a demanda da terapia. Porque o psiquiatra, ele medica, ele vai para a parte medicamentosa. Né? Que eu não sou contra, Sim. mas eu acho que tem que ter uma cautela, porque nem tudo precisa de medicamento, né? Até porque os medicamentos são fortes, aí tem uma questão também médica. Mas vou falar uma coisa, até para isso, eu vejo que muitos ainda são resistentes à medicação. Por quê? Porque estava com aquela coisa presa lá em 1960, onde a medicação ficava babando, ficava meio apático. E hoje em dia a medicina evolui, a farmacologia evolui. Sim. Então assim, a gente tem muita coisa boa que ajuda, entendeu? Então, por exemplo, assim, eu cheguei a receber paciente, quando eu vejo assim, que não está produzindo, que não está, eu falo, vamos procurar um psiquiatra. Sim. Porque isso vai fazer com que os sintomas baixem e a pessoa consiga engajar no processo terapêutico. Ou seja, você recebe o paciente, tem aquele primeiro contato, você vai identificando alguns pontos. Se ele não vem do psiquiatra ou se ele vem direto com você, você consegue meio que configurar que ele está precisando do psiquiatra. A pessoa que tem crises constantes, a pessoa que ela não consegue reagir, a pessoa que ela não consegue sair de casa, consegue fazer atividades normais. Por exemplo, não quer tomar um banho, pessoas que estão mal, né? Exatamente. Então, essas pessoas precisam de um medicamento para quê? Para que o organismo delas comece a reagir, haja uma regulação emocional, para que então ela possa se comprometer com o processo dela. Processo terapêutico. Entendeu? Ela entregar aquilo que tem, a gente descobrir a raiz, a causa. Porque tem gente que, assim, que também demora para começar a se abrir. Porque assim, é difícil, é tocar em feridas. E às vezes é feridas que tá lá na infância, escondidinho, quietinho, que você não quer mexer. Eu brinco assim, né, que eu falo assim, que pra mim às vezes é como se, sabe aquele urso hibernando na caverna? É meio isso, assim, sabe quando ele começa a se acordar? É tipo isso, eu não quero que ele acorda, mas assim, não tá. Tem coisa que, para voltar pro meu controle, eu fiquei 5 meses tomando medicação, rapidamente foi pro desmame, e hoje a vida segue normal, melhor do que ela tava. Por quê? Porque eu comecei a entender várias coisas, que não começou de um dia pro outro, começa lá atrás. Só que a gente vai colocando uma coisa aqui, vai tapando um buraquinho ali. Outra coisa importante é aquilo assim, não lutar contra os sintomas. Até porque o medicamento, ele pode ajudar nos sintomas, mas quem não toma o medicamento pode também, esse processo de acolher o que eu sinto, nomear o que eu estou sentindo. Tem gente que não sabe dar nome para aquilo que está sentindo. Então eu começo a ter eu falo assim, nossa, eu estou estranha, mas eu não sei o que é. As pessoas falam muito do sentimento de vazio. E na realidade, esse vazio é uma sensação de vazio, mas ele é um buraco cheio de coisas que a gente precisa. Mas aquele vazio é o quê? É o vazio, é difícil? Então, porque a pessoa sente, exato, né? Mas a gente tem que buscar o que está, porque nesse vazio tem dor. Então tem alguma coisa que tá, a gente precisa tirar o que está nesse vazio e colocar o que realmente importa, que vai fazer essa mudança. E outra coisa, a questão das abordagens terapêuticas, existe diferença para a ansiedade, para o estresse? Eu peguei até minha colinha. Isso, pega a sua colinha aí. Porque eu sou TCC, né? Apaixonada por TCC. Eu gosto da TCC pela, assim, tipo, ela é uma coisa mais breve para aquele programa. TCC, mas fala TCC, para quem não terapia sabe. cognitiva comportamental. O que ela aborda? Ela trabalha com pensamentos, emoções e comportamento. Então ela trabalha com essa questão assim, tipo, eu não vou lá, a gente vai pro passado, presente, tá? Mas a gente não mergulha fundo, porque a gente quer resolver o aqui e agora. Diferente da terapia da psicanálise, que é uma coisa mais profunda, vai lá na raiz, é uma coisa muito bonita também, era minha paixão também, até eu me aprofundar mais na TCC, que eu acho que é uma coisa que é mais dinâmica. Eu vou falar do outro lado agora, né, como paciente do TCC. Eu acredito que ele é funcional para o dia a dia. Sim, ele é prático, ele é baseado em técnicas, entendeu? Então eu acho que a abordagem do TCC te ajuda não só com você mesma, mas te ajuda com as questões da vida. Exato. Aí tem aqui a terapia baseada em mindfulness,
que é isso? Atenção plena, aqui agora. Então, isso é regulação emocional através da respiração. E isso também é muito importante. Por quê? Porque a gente liga o piloto automático quando acorda e sai fazendo as coisas. Mas às vezes não por que está fazendo, Aí perde. com quem está fazendo. Então você vai fazendo, você não presta atenção no que está fazendo. Eu vou dar um exemplo de mim, recentemente, tá? Minhas filhas fazem psicologia e a gente tem, e aqui na clínica ela ia fazer o estágio de 2025. Ia chegar todo mundo e elas deixaram o meu cartão do banco jogado, o cartão bilhete único dela e o da outra jogado. Eu recolhi os 3 cartões, aí começou a chegar, eu me distraí com as pessoas, esses cartões desapareceram. Eu não sei aonde eu coloquei. Por quê? Piloto automático. Entendeu? Faz sem prestar atenção no que está fazendo. Então é isso, aquela coisa assim, tipo, eu acho que todo mundo já fez isso em algum momento. Você tá lavando seu cabelo e você não sabe, não lembrar se você já passou seu impulso, saiu do condicionador. Sabe, aquele que você vai fazer um arroz e você, quando você vai comer, você assim, cara, esqueci de pôr o sal. Ou colocar o arroz, queimar o arroz. Queimar o arroz. Esses dias eu ri muito com a minha paciente, ela tava lá cozinhando e ela falou assim, e tá tudo bem? Eu tava tão bem, cozinhar faz bem, esqueceu de ligar o fogo. E daí, então, assim, a técnica de mindfulness, ela faz isso, você estar aqui, atenção plena, focada no aqui e agora. Então, isso também é muito importante para nós no dia a dia. Sabe, a gente passa, recentemente, não faz muitos anos, não. Eu moro aqui há muito tempo. Então, assim, sempre teve aquelas árvores ali, sempre teve um monte de coisa aqui. E não faz muitos anos que eu comecei a ir na padaria, acho que foi meio que na pandemia, que eu comecei a observar e falei assim, gente, olha essa raiz, tão pra fora, que bonito que fica, e essas flores, e não sei o quê. A gente não faz muito isso. Não. Ontem eu tava, onde que foi que eu fui? Não lembro onde eu fui, mas assim, eu tava olhando pro céu, eu tava falando com meu paciente, mas da volta da minha viagem, eu olhava pro céu e falava assim, olha aquela nuvem, parece isso, parece aquilo. A gente fazia isso quando era criança. Eu fazia isso com meu avô. Aí eu falei, gente, a gente não faz mais essas coisas. Sabe, dia à noite, se olhar e falar, deixa eu ver que cara que tá a lua. Se tem estrela no céu, se não tem. A gente vai vivendo assim, tipo, atropelando as coisas. Então acho que tem isso, isso tem um resgate que é importante, sabe, de contemplar o belo. E o belo é simples. Eu acho que tem tanta dificuldade também da gente viver o simples, sabe? Porque é tão simples que fala assim, não é possível. É muito óbvio para ser só isso. Às vezes, justamente por essa questão da internet, da comparação, dessa bomba de informação que a gente tem e de muito influencer, não que seja ruim, mas estou dizendo dessa exposição de tudo é maravilhoso, tudo é lindo aqui nesse mundo. A gente acaba... No mundo do outro. No mundo do outro, exatamente. A gente acaba não percebendo o quão o nosso mundo também é bom. O nosso mundo é agradável. Porque, na realidade, se a gente parar para pensar, quando a gente fica olhando muito a rede social do outro, por exemplo, a gente está comparando o palco do outro com o nosso bastidor. Só que a gente não sabe o bastidor do outro. A gente não sabe como que está esse outro. Eu vou dar um exemplo que mexeu muito comigo. Eu fiz um curso, acho que era uma quinta-feira. Acho que era de segunda a quarta. Eu fiz um curso com uma cara que eu admirava pra caramba enquanto psicóloga, assim, tipo, sabe? Assim, nossa, eu quero ser assim. Sim, né? É uma referência. Exato, uma referência. Tipo, fiz o curso com ele de segunda a quarta. E aí eu ia decidir se eu ia aprofundar ou não. Na quinta, pelo Instagram, nota de falecimento. E ele se matou. Aquilo mexeu comigo num grau que eu falei assim, cara, a gente não sabe o que as pessoas estão passando. Não. Sabe? Então hoje, assim, tipo, claro que eu tenho uma vantagem como psicóloga de não julgar mesmo. Eu tenho essa facilidade. Mas, assim, tipo, às vezes você fala assim, a fulana me tratou mal. Aí não é mais sobre mim.
é sobre ela. Sim. Será que ela tá num bom A dia? gente se apegar a essas picuinhas do dia a dia e... Sabe, será que ela tá num bom dia? Será que ela não tá com algum problema? Isso volta um pouco também para a inteligência emocional. Total. Que a terapia traz isso para você conviver Por melhor isso, com as porque você pessoas. começa a olhar o outro com outro olhar. Entendeu? Você já não é mais, você já não pega tudo pra você. Não é mais assim, tipo, eu sou o centro da atenção da minha vida. Eu não sou o centro da atenção do mundo todo. Né? O mundo não gira em torno do meu umbigo. E graças a Deus por isso, né? Então, eu acho que a gente precisa ter esse olhar, sabe? E que nem assim, vai, eu sou de igreja, então o que acontece? Às vezes na igreja, a pessoa passa, não deu a paz do Senhor. E tem gente que dói com isso, Sim, sabe? sim. Então também aquele que está dolorido, será que ele não precisa de alguma coisa? E eu acho que a gente tem que, assim, eu vejo assim, eu gosto de observar muitas pessoas, desde sempre, antes da psicologia, quando eu era novinha, às vezes eu namorava assim, ia num restaurante, ficava olhando as mesas, aí eu namorava assim, dá pra, né? Eu falo assim, gente, que imaginando que vida que essas pessoas têm. Sim. Então eu sempre gostei muito disso. E hoje eu vejo assim, poxa, as pessoas estão no ônibus no celular, as pessoas estão andando na rua no celular. Chega a ser perigoso. Sabe, então assim, essa super conexão também desconecta a gente da gente mesmo, sabe? Então acho que a gente tá perdendo um pouco desse gostinho, assim, sabe? Das coisas disso aqui, ó, sabe? Assim, a nossa terapia online, então quando eu tô cara a cara, eu gosto, entendeu? Então eu acho que a gente acaba perdendo um pouco por causa dessa praticidade da vida e a tecnologia, o que veio para facilitar, eu acho que acaba facilitando até demais, principalmente para os jovens, por exemplo, né? Isso que eu ia puxar o gancho também para a gente perguntar. Sobre a questão das telas, né? Mexer com a mente das crianças. A gente sabe da dificuldade do pai e da mãe hoje, porque hoje não existe mais aquela configuração do o homem trabalha, a mulher fica em casa do lar. Pelo contrário, hoje em dia também a mulher precisa trabalhar para compor a renda familiar. Então é aquela loucura, aquele ambiente muitas vezes caótico, que o marido às vezes se ausenta das responsabilidades também, achando que trabalhou e não precisa ajudar em casa, a mulher sobrecarregada, e não tem um diálogo ali naquele ambiente familiar, e acaba os pais, por exaustão, a gente não está aqui para julgar, mas por exaustão, acabam entregando as telas. E isso é extremamente prejudicial. Porque é o que é mais fácil. E não é você falando, sem julgamento, mas assim, eu falo a sua mãe. Quantas vezes eu não deixei, não é só questão de tela, é muitas outras coisas que para eu ter um pouco de paz, eu falo, tá bom, vai. Entendeu? E tá tudo certo, só que a gente tem que ter limite. Tudo é no limite. Sabe? Então assim... O limite é saudável. O não é saudável. O não é limite. E aí a gente vê o quanto que as pessoas têm dificuldade de falar não. É para filho, é para amigo, é para marido, é para pai, é para mãe, é para todo mundo. Sabe? E quando a gente descobre o prazer do não, porque quantas vezes você fala sim querendo falar não? Sim. Aí você falou não para quem? Para você. Entendeu? Então, é muito importante você aprender a falar não. E o não é o que te deixa num lugar seguro, onde ninguém invade ali. Porque você está colocando... Eu falo que o não é aquela cerquinha que te protege. Entendeu? Se você não sabe falar não, vira fica terra sem dono. Sim. Todo mundo pode tudo. E eu vejo isso muito assim, tipo, hoje... Até quando você diz não também para algum convite ou para algum ambiente, as pessoas começam a entender, eu já sei que eu não vou convidar a Elisângela porque a Elisângela não gosta desse ambiente. Então começa a entender quem você é e o seu gosto. E olha como que não é nem uma questão de ser mal educado ou educado. É uma questão também de você se impor, porque às vezes... gente, desculpa, mas esse ambiente não é igual trilha. Vou falar por mim, eu não gosto de trilha. Não me convide para trilhas, ok? Então, assim, é um gosto pessoal. E que as pessoas não precisam entender. Que fresca. Não,
Assim, assim, eu queria gostar? Queria, porque eu acabei de falar que a gente tem que contemplar o belo, olhar para a natureza. E quer coisa mais natureza que estar numa trilha? Gente, não dá. Eu sou gordinha, já não tenho aquela disposição de ficar subindo. Eu já fui, eu já escorreguei, eu já saí rolando. Não é um lugar bom para mim. Sim, admiro quem vai, entendeu? Mas não me chama. Mas cada um no seu quadrado, né? Assim, às vezes se Por exemplo, quando eu era novinha, eu tinha as minhas amigas, eu tinha entrado no condomínio e elas agitaram ali um mochilão para acampar. Não vou, não gosto. Ah, mas é aventura, mas eu tenho muito medo de bicho, sou fresca para tomar banho, entendeu? Então assim, quero ir no banheiro, não me chame. Tá tudo certo. É porque é seu, é uma particularidade sua. Eu acho que o Janeiro Branco, ele veio para isso, para alertar as pessoas. Uma folha em branco, para. Se você precisa parar, para. E quem que escreve na tua folha? É você. Entendeu? Então você tem que saber o que você gosta, o que você não gosta, onde você quer ir, onde você não quer ir, quem você quer pra tua vida, quem você não quer. Sabe? Então tá na hora da gente assumir as rédeas da própria vida com alegria, não é pra ser pesado. Ai, puxa, me chamou pra tal lugar, eu não vou, não sei o quê. Sabe? E outra coisa, vai ficar chato, eu vou decepcionar, mas se é seu amigo. A expectativa é do outro. Olha como é que a gente vive muitas vezes numa incoerência. Olha o que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Tinha um amigo que foi casar e convidou para o chá de cozinha. Ele era meu amigo, ela não, mas ok, né? Eu não fui pro chá de cozinha. Eu não sou uma pessoa que gosta desses eventos de chá de cozinha. Não sou muito. E aí, tudo bem, não fui. Me convidou pro casamento. Eu não fui. Aí o irmão dele foi casar e não me convidou. Aí eu falei pra minha amiga, nossa, fulano não me convidou pro casamento. Ela falou assim, você foi no casamento do outro? Eu falei, não fui. Você iria nesse? Eu falei, não, também. Aí ela falou assim, então por que você queria ser convidada? Aí eu falei, por consideração. Aí ela falou assim, mas e a sua consideração? Entendeu? De ir? Aí eu falei, nossa, acabou, é isso aí. Então a gente precisa aprender isso, aprender essa convivência saudável. A gente quer muito receber, mas muita gente não quer dar. Sim. Ou também tem gente que acha que não merece nada e dá tudo. Então a gente precisa realmente passar por vários processos na vida. Pra gente entender onde eu caibo. Eu caibo onde eu quero. E onde eu quero, eu tenho que caber, não forçar. Porque quando a gente força, a gente se machuca. Assim. Em todas as relações, né? Em todos os sentidos. Todos os sentidos. Se aquilo não é pra mim, não força. Se você tem que mudar pra assim, não faça. A não ser que aquilo vai te fazer bem. A não ser que aquilo faça sentido. A mudança tem que fazer sentido. Exato, mas só pra agradar ou pra a expectativa do alcançar, a expectativa do não. Sabe, a expectativa do outro é do outro, não é minha. A única expectativa que eu tenho que ter é comigo e ainda metas reais. Sim. Se eu colocar uma coisa muito absurda... Eu quero ter uma Ferrari, eu também. Não é real. Exato, não comecei nem com Corsinha. Como que eu vou criar a Ferrari? Entendeu? Então, por exemplo, uma vez eu lembro que eu trabalhava com um adolescente infrator e o menino chegou... Falou que ele queria ser médico. Falei, uau! Porque quando eu trabalhava com eles, assim, não tinha sonhos, não tinha nada. E eu falei, nossa, médico? Uau! E aí, o que você vai fazer para ser um médico, né? Falei, médico estuda pra caramba. Não gosto de estudar não, senhora. Então não é compatível com essa meta. Falei, então vamos ter metas reais, né? Porque assim, um médico, você vai ter que terminar o ensino médio. Dali você vai estudar mais 6 anos só para começar, depois você não pode estudar nunca mais. Porque a medicina evolui a todo momento. Sim. E aí chega a conclusão que não. Mas tamanho foi a minha alegria quando eu estava com meu pai no hospital. E aí veio um monte de residentes da enfermagem também, estagiários de enfermagem. E eu vi ele chegando. Foi uma emoção tão grande, a gente se olhou, mas eu falei, não vou falar nada, porque ele era um infrator.
E acho que ele ficou apreensivo, né? Achando que você poderia comentar esse episódio da vida dele. E assim, a gente só se olhou, o meu olho começou a ir, o meu olho encheu de lágrima. E na hora que eu tava indo embora, eu cruzei com ele e falei assim, eu tava te esperando. E ele falou assim, eu quero te agradecer, porque você foi a única pessoa que acreditou em mim. Ele falou, porque, claro, eu não ia ser um médico, mas você me ajudou a ver outras possibilidades, entendeu? E eu tô me formando como enfermeiro. Que gostoso. Sabe? Então, assim, e eu nem era psicóloga ainda, mas querer fazer parte da vida do outro já fazia parte da minha vida. Você vê as pessoas evoluírem. Eu acho que é esse também o objetivo, né? Ele era um menino que ninguém acreditava nele. Ninguém. Tinha ficado acho que quase 2 anos na Fundação Casa, saiu do regime interno pro aberto. Quem iria acreditar, né? Entendeu? Quem fala, mudou, todo mundo fala, mudou nada, você vai ver daqui a pouco. Então, quando eu vi, eu falei, putz, vale a pena acreditar na humanidade. Claro que sabe? Vale. Então, eu acho que aqui não Fala Empatia, a gente acredita nessa mensagem, nesse propósito. Sabe? Precisa. E a gente precisa olhar para o outro com essa questão, a empatia. O que é a empatia? Tá muito em moda falar também da empatia. É se colocar no lugar do outro. Tinha um professor que falou assim, a empatia não é isso. Porque ninguém vai conseguir se colocar no lugar do outro, porque a física já proíbe isso. Já diz que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Sim. Mas, assim, a empatia é quando você compreende o outro, você se esforça a compreender o que o outro está sentindo. Sabe, talvez você não consiga chegar perto, porque você tem a tua bagagem e o outro tem a dele. Mas quando você está disposto a se despojar e falar assim, deixa eu tentar ver o que está ali, sabe? Aí você está entendendo o sentido da vida, assim. Sabe, de você falar assim, não, dá a mão aí, vamos lá, é possível, sabe? Então, acho que a gente começa por isso, assim, que esse janeiro branco, né, ele possa ser esse momento de conscientizar, sabe, de cuidado com as falas, né, aquilo que eu já tinha falado. Isso é falta de Deus, não é falta de Deus. Isso é aquilo. Essa é uma frase muito infeliz religiosa, demais, né? Muito demais, e que pega muito forte. Mas você tem só que agradecer por cada vida que você tem. A pessoa pode ter uma vida maravilhosa, mas se ela não está bem dentro da casinha dela, ela não vai. Nada daquilo vai ter importância. Nada. A pessoa pode ter. Aquela frase não vai ter força. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Aquela frase afunda mais, porque ela começa a se questionar: putz, é verdade, que ingrata que eu sou. Eu tenho tudo, uma vida maravilhosa, mas por que eu tô assim? Entendeu? Então são frases que afundam mais ainda a pessoa, porque ela se cobra. Sim. Tipo assim, não tem o direito de estar assim. Como se esse lugar não pudesse ser nesse lugar. Isso é o que eu falei assim, quando eu luto contra o sintoma, eu pioro ainda. Você já vai saber a resposta, porque a gente já fez essa conversa. Mas se eu falo pra você, não pensa no elefante branco, o que você pensa? No elefante branco. Então se eu não posso ficar assim, eu não posso ficar assim, é assim, 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 aquilo vai ficar fazendo cada vez mais forte. Aquilo vai ganhando força. Por quê? Aquilo que eu alimento cresce. Então, se eu alimento o desespero de sair disso, é que nem areia movediça, eu vou me enfiar cada vez mais. Entendeu? Mas se eu entendo que é um processo, que eu preciso passar por algumas fases, até eu chegar num lugar legal, vai dar certo. Mas, por exemplo, tem outra coisa também que a gente sente aqui no consultório, a questão se a pessoa vem, só que ela quer... É um processo. Entendeu? E eu vou falar pra você assim, tipo, a terapia. É igual quando eu te procurei. Quando eu te procurei, estava em luto do divórcio. Se você tivesse me oferecido uma pílula que melhorasse meus sentimentos, eu toparia, mas não tem. Não toparia. Entendeu? Não tem ainda. A medicina não está evoluída a esse nível. Sabe, mas assim, é um processo. E aí, o que acontece? A vida não vem uma coisa, às vezes, de cada vez. Às vezes vem um monte de coisa junto. Num divórcio vem um monte de coisa junto. Entendeu? Porque você começa a ser a provedora, você começa a financeira, você começa a ter que olhar para você, ser a mãe sozinha. Então você começa a desenvolver um monte de papel que você não tinha daquela intensidade. Entendeu? Então, assim, a vida ela vai te apresentando coisas que na verdade é difícil eu dar alta para um paciente. Porque ele tem que saber o momento que ele tá legal. Ele tem que saber. Ele tá bem, entendeu? Ele entendeu quem ele é, ele consegue caminhar pronto. bem. Então vai.
Lógico, a gente faz um processo, né? Começa uma vez por semana, depois a gente, quando tá chegando, fala, tá legal, vamos fazer de 15 em 15, vamos fazer de 15 em 15. Daqui a pouco eu falo de 15 em 15, não tá dando certo, não. Por quê? Porque aconteceu outra E coisa. outra coisa que a gente precisa pontuar também, que acontece, é que assim, às vezes a pessoa evolui, mas acontece alguma coisa no meio do caminho, onde a pessoa também, mesmo com toda a bagagem, não consegue lidar com aquilo e precisa E sabe como que eu vejo voltar isso? para sessões semanais e tá tudo bem nesse Eu processo. vejo isso como o arco e a flecha. Pra mim, a flecha aí, pro alvo, ela precisa recuar. É onde ela pega impulso. Então, às vezes, a gente vai precisar dar uma voltada para conseguir avançar. E é isso, tá tudo bem. Sabe, assim, por isso que eu falo assim, a comparação é uma porcaria. Eu falo assim, mas é uma porcaria. Por quê? Porque eu esqueço que, assim, ninguém é 100% em tudo. Ninguém é bom em tudo. Aquilo que você é boa, eu não sou. E aquilo que eu sou, você não é. Que nem eu cozinho bem. Eu sei que cozinhar não é seu ponto forte. E tá tudo certo. Não cozinho bem mesmo, eu confesso. Mas isso não te faz pior que eu e eu nem melhor que você. Você faz seu crossfit que eu não faço. Entendeu? Não vamos falar disso. De traumas. Entendeu? Em outra terapia. Então, é aquilo assim, nossa, quando a pessoa começa a entender que se comparar é muito ruim, porque você nunca sai ganhando de uma comparação, a não ser que você tá assim, tipo, sabe, com a bola toda, mas é raro ver uma pessoa que tá se comparando com a régua lá pra cima. Sempre eu tô me colocando pra baixo. E eu preciso entender que cada um tem seu lugar. Seu momento, seu processo, sua medida. Entendeu? Isso também. Seu histórico familiar, também tudo. Isso, a terapia ajuda pra caramba. Muito. Entendeu? Por isso que eu falo assim, não espera adoecer, não espera chegar e falar assim, nossa, não tô dando conta. Sabe, não precisa, você não tem que dar conta de tudo também. Sabe, eu não tenho para todas as coisas. Sabe, então acho que isso que é importante. Vivi, queria agradecer. Isso não foi uma entrevista. Ai, Foi uma resenha maravilhosa. E eu sou muito grata pela sua vida, de verdade. E eu pela sua, porque foi uma troca, e é uma troca constante. Eu agradeço a sua disponibilidade de estar aqui, Sempre. de falar para as pessoas. Eu creio que tudo isso que foi falado aqui vai impactar alguém de forma positiva. Esse é o objetivo. Que as pessoas assistam isso, ouçam o que a gente falou aqui e falou, opa, eu acho que eu não tô legal, ou eu tô legal, mas eu preciso de alguns ajustes. Ou encontrar um filho, um marido, uma mãe, um pai. Eu acho que essa é a ideia dessa entrevista, do Janeiro Branco, desse bate-papo. E Vivi, deixa seu Instagram, fala o que você tem vontade para encerrar, fica à vontade. Bom, só vou falar assim, eu sou apaixonada pela psicologia, porque eu vejo assim vidas sendo transformadas, então eu acho que isso é maravilhoso. O meu Instagram é psivivijuez, com Z no final. E eu queria te agradecer, é uma oportunidade que eu gosto de falar, né? Então, assim, eu fiz escola, e eu fui deixando meus papeizinhos de lado. Por quê? Porque falar do que eu vivo no dia a dia é fácil, é gostoso, entendeu? Assim, às vezes a gente lida com dados muito tristes, com coisas muito pesadas. Mas quando você vê, assim, o processo chegando no fim, é uma delícia. Eu tive uma paciente que ela não saía no portão da casa dela. Então, fazendo uma terapia, aí na época de festa de Natal, encontrei ela lá no lago japonês, fervendo, e a gente até chorou. Entendeu? Então, eu acho que é importante isso, assim, sabe? As pessoas também têm, às vezes, um estigma de que o psicólogo é perfeito, que ele é distante. Não, ele não é. Entendeu? Ele é ser humano. Né? Então, assim, tem uma fala que acho que é de Jung, que ele falava, né? Que antes de eu ser uma profissional, eu tenho que ser ser humano. É isso aí. Sabe? Então, é gostoso quando a gente vê a evolução do ser humano. E o privilégio que é ser humano. Vivi, fala pra gente onde buscar ajuda, onde você pode orientar as pessoas que estão à procura desse serviço. Bom, tem aí o mundo está ficando cheio de psicólogos. Você que precisa do SUS, tenta ir na UBS,
tenta o CAPS, tenta o... Não desista, mas às vezes é aquela coisa assim imediata, sabe? Liga no CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. É 188. Eles ali têm pessoas preparadíssimas para lidar com isso, sabe? Se as pessoas, assim, eles têm uma estatística de que eles conseguem reverter 90% da questão dos suicidas, sabe? Então, é fantástico, sabe? Mas, assim, procure, sabe? Telefona, eu acho que até tem condição de e-mail, não sei, mas 188, sabe? Quando você está naquele momento de crise, né? Exatamente. Ou quando você. Sabe quando a vida perdeu sentido? Você fala assim, meu, o que eu tô fazendo aqui? Tudo dá errado, eu cansei disso, sabe? Vai passar um monte de coisa pela cabeça, mas assim, o que vai Tem passar? pensamentos ruins, Pensamentos suicidas, sabe? Pensamentos disfuncionais. Então, assim, naquele momento, respira fundo, liga pro CVV. Se você não tem uma rede de apoio, liga pro CVV. 188. Eles salvam vidas, sabe? Então, eu acho e a partir dali buscar realmente um tratamento eficaz, mas assim, tipo, principalmente a ideação suicida vem aquela coisa assim, que vontade de sumir, quem nunca teve, sabe? Só que assim, a vontade de sumir, não é, a pessoa não tá com vontade de morrer, ela quer parar de sofrer. O suicídio nada mais é do que parar com a dor. Exatamente. E não necessariamente com a vida dela naquele momento. É a vida que ela tá levando, uma vida de sofrimento. Sabe? Então, é simplesmente isso, assim. Entender, e aí funciona também a empatia, né? Se coloca no lugar do outro. Não importa que vida maravilhosa que ele tenha, segundo a nossa ótica. Mas se ele não tá bem, é o que importa. A questão não é o status financeiro ou o status de fama, não. É uma questão interna que a gente pode sim ter um olhar empático, que a gente pode sim olhar e falar, poxa, mas aquela pessoa tem tudo. Tem tudo em que ponto? E justamente isso que você falou, na sua ótica ela tem tudo. Porque temos uma coisa também que a gente tem que o equilíbrio entre o ser útil e o ter prazer. Se eu só sou útil, eu me sinto sobrecarregada. Se eu só tenho prazer, eu me sinto inútil. Então a vida é feita de equilíbrio, sabe? Então, assim, busque autocuidado, busque coisas que te dê prazer. Sabe, pra mim foi fundamental a atividade física. Mas não tem jeito pra academia, vai caminhar na rua. Sobre esse gancho também a gente precisa abordar. Atividade física é um complemento importante para a terapia. Às vezes as pessoas brincam, mas a academia é minha terapia, e abandonam a academia é terapêutico. A escrita é terapêutica, a arte é terapêutico, tudo é terapêutico. Um desenho, Bob Goods, para quem gosta. Entendeu? Você tem que descobrir exatamente. Aí tomar conhecimento do que eu gosto. E fazer o que gosta. Mas a terapia não troca a terapia por uma coisa ou outra, né? O tratamento não pode ser substituído por hobbies. Isso. O hobby é parte da terapia. Sim. Né? Mas eu acho que... E outra, procurar ajuda não é sinal de fraqueza. Procurar ajuda é coragem, é um ato de coragem. É isso. Gente, obrigado. Eu espero que vocês gostem do conteúdo, principalmente das informações. E a Vivi salva vidas. Fica a dica. Obrigada, gente.